E aí pessoal, Thiago aqui e bem-vindos a mais um vídeo de analisando as estratégias dentro do Profit. Primeiro gostaria de mostrar para vocês o site, então vai estar na descrição aqui embaixo, é só acessar e nesse site vocês vão ter acesso às minhas estratégias e todos os relatórios de desempenho dela e tudo mais. Aqui só exemplificando, tá? Essa estratégia índice IFR-ADX. Aqui tem a curva de capital, desde quando ela foi lançada, lá em dezembro. Tem aqui a descrição dela, como que faz a configuração, como que é o desempenho na semana, no mês. Ó, tá aqui todos os meses dela. Até a última atualização foi no meio de maio. Tá? Ela foi um excelente resultado no mês de maio, então tem que completar ali. E aqui algumas outras características e tudo mais, e até no final um vídeo explicando como que é o uso dessa estratégia, tá bom? Gostaria de deixar registrado para vocês acessarem e conseguirem ver a descrição dela, da estratégia aqui, todos os detalhes, até antes de testar, né? E nesse vídeo, a estratégia que nós iremos analisar é psicologia dos candles, tá? Do Aldair. Nós conversamos, eu pedi para fazer uma análise da estratégia dele. Achei ela interessante de início e tudo mais. Ele fez algumas atualizações, então até aqui, por isso que está uma venda apenas, mas tanto que eu peguei um arquivo que é o mesmo que tem aqui, só que ele fez algumas atualizações e tudo mais, e eu acabei pegando antes mesmo dele começar a vender, tá bom? Ó, aqui na descrição ele colocou o preço R$ 200 por mês, e aqui uns preços menores, colocou como foto principal a, um relatório de desempenho aqui. Acredito que não venha em questão, né? Ele pegou aqui um resultado excelente. Né? Outro ponto aqui que nós vamos analisar. As fotos. Ele colocou aqui dólar, 5 minutos. Colocou como que fica a tela. Então fica com as descrições aqui de cada candle e a parte da venda e da compra. Vamos ver aqui. Colocou uma outra foto do relatório de desempenho dos últimos 3 meses da estratégia. Só que aqui foi dia 18 do 4 até dia 19 do 4, apenas 2 dias, né? O que deu para perceber aqui quando eu olhei a foto? Se você for analisar, a diferença de contratos aqui é grande. Então tem 4, 5 até 37 mini contratos no dólar. Deixa eu ver, no dólar sim. Então você já vê que ele vai aumentando a mão, né? Aqui nós temos um outro ponto, como que trabalha a parte dos stops e tudo mais. Um relatório de eficiência do mesmo. E aqui basicamente mesma coisa também, mostrando como que é a parte do stop e o gain. Ok, as fotos aqui. Aqui é o comprimento das sombras. Aqui ele acaba colocando uma definição de como que é feito o porquê que é feito essa análise do candle para daí entrar nas estratégias. Você lê aqui com bastante cuidado, com bastante calma, tá? Eu já li isso aqui. Então, é basicamente uma descrição do que é, qual que é o conceito por trás da estratégia, tá bom? Não diz o tamanho do stop, o tamanho do gain, ou alguns tipos de configurações precisa ordem ou qualquer coisa assim. Então dá para presumir que esteja tudo na estratégia, né? Até porque na foto mostra aqui o gain e o stop aberto, né? São ordens abertas que ficam esperando o preço chegar lá. Beleza? Outro detalhe, como assim eu não canso de falar, vocês devem cansar de ouvir, mas como eu não faço corte nem nada nos vídeos,
Então me veio uma coisa aqui na cabeça, que é assim, as estratégias que estão no Profit, a maioria delas, né, acredito que grande parte vai rodar no Black Arrow, que é a plataforma da Nelogica também, só que para mercado internacional. É, um grande cuidado para os desenvolvedores e para os clientes, tá? Quando você executa preço a mercado, as ordens a mercado, o spread, já deu para perceber que o spread é muito grande, tá? Tem alguns ativos que você faz o backtest e fica bonito a estratégia, fica bonito o resultado. Só que quando você vai fazer os seus testes ali durante o mercado, às vezes o spread está de 6, 8 ticks do ativo. Então, quando você bate a mercado, você já entra numa operação com um prejuízo que às vezes é o seu stop. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa parte se você quiser adaptar. Por que eu digo que fica solto esses comentários? Então, eu lembrei agora, comentei com vocês, mas quem não assistir esse vídeo não vai pegar essa informação. Por isso que eu digo que às vezes fica meio perdido. Mas vamos lá, vamos para os testes que eu fiz nessa estratégia. Eu fiz ela durante uma semana no dólar, está aqui o resultado. O resultado foi R$ 1.940, isso já líquido, porque eu tirei os custos aqui. Foram apenas 20 operações, 70% de acerto. Excelente. Só no primeiro dia que eu tive um resultado negativo, depois ficou positivo e tudo mais, mas se você for pensar em uma semana, R$ 2.000 é um excelente resultado, tá bom? Ainda mais com 20 operações, que é pouquinho. Vamos lá. Vamos para a próxima foto. Aqui eu tenho todas as operações do mês, da semana, desculpa, do dia 15 até o dia 19. Na primeira operação, quando eu entrei, eu já comecei com 28 mini contratos e um prejuízo. Deixa eu colocar essa foto assim, porque eu sei que a minha câmera vai tampar esse resultado. E eu dou zoom aqui, não tem importância. Então ficou com R$ 1.000 negativos no primeiro dia, tá bom? E com 28 mini contratos. Então você precisa ter uma mão razoável ali, tá bom? Para você conseguir operar essa estratégia. Depois 2, 16, 2, 13, 28 de novo, 23 e 18. Foram algumas operações ali que aumentou bastante a mão. Mas o que dá para perceber é que quando ele aumenta, às vezes é para tentar salvar uma operação, né? E acaba tendo um resultado excelente. Agora temos um problema aqui, tá bom? Tempo de operação. Se você puder, deixe para o swing trade, para ele fazer swing trade. Por exemplo, aqui, deixa eu ir para frente novamente que eu perdi. Aqui eu fiz uma operação de 18 horas. Então ele começou às 3 da tarde e foi até às 10 da manhã do outro dia. Não sabia que eu tinha que colocar para encerrar a operação no final do dia, tá bom? Então acabou acontecendo isso aí. Então não tem no código para ele cancelar no final do dia. Você tem que colocar isso manualmente dentro da plataforma do Profit. E aqui, R$ 1.500 foi o resultado. Então, basicamente, dos 1.900, 1.500 foi nessa operação. Ela já estava vencedora no final do dia. Então, aqui, digamos que vamos desconsiderar que seria 1.500 por causa do gap do dia. Vamos considerar R$ 1.000 apenas. Então, a gente tira 500 ali, que pode ter sido do gap, para a gente não levar em consideração. Tá bom? Mas ele teria feito um gain até o final do dia, depois teria começado o dia com gain também, até as 9h50 ali teria feito uma operação com gain.
Depois teve as outras aqui, tudo perfeito. Agora vamos para uma outra análise. Análise aqui do relatório de performance aqui excelente, igual comentei, 1900, 2,24, ok, bem tranquilo, um resultado excelente. Vamos para o backtest dessa operação. Quando eu fiz o backtest do semanal para comparar com o meu desempenho, o backtest não bateu em nada com o meu relatório. O que isso significa e o porquê que eu tirei essa conclusão? Não significa nada. Esse relatório não tem nada a ver com o backtest não tem nada a ver com uma simulação. Nesse caso específico, não significa nada, tá bom? Por quê? Porque eu não posso levar em consideração o backtest dessa estratégia, porque ele só faz do último dia. O Profit não tem a capacidade de fazer a leitura desse tipo de, de, de análise do candle, né, de dias anteriores. E mesmo se você colocar, igual eu fiz aqui, ó, aqui ele só pegou no dia 19, porque eu estava no dia 19 fazendo esse backtest. Se eu tentar fazer do dia 18 aqui, ó, eu coloquei do dia 18 do 5 até dia 18 do 5. Eu tentei fazer, ele desenha o dia 19, tá aqui ó, um monte de desenho, cada candle tudo desenhado, e o dia 18 ele não desenha. Então não adianta. Então não existe backtest para esse tipo de estratégia. Igual não existe backtest para regressão linear. Quando você tem um indicador de regressão linear, você também não consegue fazer esse backtest. Eu já tive estratégias de regressão linear que eu estava tentando montar. Se eu não me engano, eu montei quase 20 estratégias de regressão linear, cada uma com um parâmetro diferente, e deixei rodando durante vários meses para que eu conseguisse achar uma boa, tá? Porque eu não conseguia fazer backtest, então eu não sabia se aquele parâmetro era bom ou não. Então eu tive que fazer isso manual. A conclusão foi que eu não consegui encontrar nenhum resultado satisfatório, infelizmente. Mas, nesse caso, apesar de a gente não ter o backtest, nós tivemos o resultado aqui de uma semana. Isso aqui para o dólar, tá bom? Fiz esse teste também para o índice. E esse aqui foram os resultados. Resultado também de R$ 1.940, 70% de acerto, 74 operações, mais operações do que o dólar. Quase 3 o fator de lucro. Isso é absurdo, é excelente, um excelente resultado. Tá louco. Aqui eu tenho todas as operações, usou menos contrato, tá vendo? Não foi tão, não precisa de um capital tão grande quanto o dólar. Então, é muito bom. Aqui eu tenho a curva de capital. Deixa eu só ver se eu fiz. Não. Aqui está a curva de capital e aqui eu fiz selecionei primeiro os tempos. Então aqui teve 2 dias que ele acabou dormindo comprado, ou vendido no caso, né? No índice, porque ele também não encerrou a operação. Como não tinha nada na descrição para fazer esse tipo de configuração, eu não fiz. E ele acabou dormindo comprado e vendido no dia 17 e no dia 16. As duas deram resultado positivo. Então eu acredito que se você tem o capital e quiser deixar dormir comprado ou vendido, pelo visto é uma boa estratégia para o swing trade, né? E ainda mais se você tiver a economia de 20% para 15% na hora de pagar DARF. Então vale a pena, tá bom? Resultado excelente também, mas se você for procurar só o day trade, você precisa desconsiderar um pouquinho disso aqui, porque eu também não lembro agora se teve gap de
entre um dia e outro, tá? Mas eu sei que das 4h40 aqui em diante ele fez a operação e depois ele conseguiu ficar positivo, encerrou o dia positivo e depois também mais algumas operações positivas, mas também não dá para considerar esse valor todo por causa do gap entre um dia e outro, tá? E a mesma coisa aqui com o nosso backtest. Não funciona simplesmente. Aqui do dia 19 também, que foi o único que saiu, o backtest, ele não teve nem resultado positivo, ó, ficou R$ 329 negativo no dia 19. Então, não daria para levar em consideração. Aqui, ó, dia 19, que é daqui para cima, dessa operação aqui, teve 40 que anula, 40, tá, deve ter ficado ali R$ 50 negativo, no máximo, no máximo. Então, assim, não é tudo isso, né? Mas você vê que o resultado foi excelente aqui. Se você desconsiderar essas duas operações que foi swing trade aqui, que daria R$ 1.400, daria ali R$ 500 de lucro na semana. E se você considerar, também é um resultado excelente, tá bom? E aqui fica essa bagunça. Eu chamo de bagunça, mas se você abrir o zoom disso aqui, você consegue até aprender um pouco sobre cada candle aqui e análise e tudo mais para você fazer. Meu conselho para essa estratégia, tá bom? Pagar os R$ 200, deixar rodando no simulador ali e deixar rodando um mês ou dois no simulador para você conseguir ver a parte do lucro, né? Assim, se vai ser lucrativo ou não, tem que fazer essa análise, não adianta. Porque infelizmente o backtest não vai funcionar para você. E depois, se você sentir confiança e você perceber que vai ser um dia lateral, por exemplo, colocar na conta real e perceber e verificar qual que é a diferença entre a conta real e a conta de, de simulação. Mas eu acredito que por ser uma estratégia com poucas operações e que vai fazer a leitura do candle, não vai ter essa diferença, porque não é baseado em algum indicador que possa ter discrepância e também não é uma sequência muito grande de operações e tudo mais. Tá bom? Gente, não se esqueçam aí de comentar aí embaixo, curtir o vídeo e tudo mais, ajuda bastante. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.